Hoje nós faremos um vídeo um tanto quanto diferente acerca de entidades da Umbanda. Em muitos vídeos nós falamos acerca de características, nós falamos acerca de estudos. Hoje nós vamos falar de uma entidade muito específica, uma entidade que acompanhava uma mãe de santo, que se tornou muito polêmica, tanto a mãe de santo quanto a entidade em meados da década de 70. Hoje nós vamos falar do caso do fenômeno Exu Sete da Lira, ou também Exu Sete Rei da Lira, e a médium Cacilda de Assis. Mãe de santo que foi talvez a primeira pessoa a permitir a gravação e divulgação pictográfica de entidades de Umbanda além dos terreiros. Um caso que vai levantar muitas reflexões e acredito que vai agregar muito para o irmão e irmã a poder expandir a mentalidade acerca de alguns contextos. Vem comigo. Olá, irmão e irmã de fé, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um. Antes de começarmos, já deixem o like no início do vídeo, sendo totalmente gratuito e muita ajuda a levar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Não se esqueçam, claro, de se inscreverem e ativarem as notificações para serem sempre atualizados quando novos vídeos forem postados. Os nossos vídeos saem sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Aproveito o ensejo para convidar você, meu irmão e minha irmã de fé, a virem a participar do clube de membros do nosso canal. Lá nós abordamos entidades na íntegra, nós fazemos estudos muito aprofundados, além de temas da Umbanda e temas que compõem a Umbanda, para poder agregar mais o seu conhecimento, para você poder otimizar os seus aprendizados e, consequentemente, poder otimizar os seus trabalhos. Clique no link, seja membro, veja as nossas condições, ajude a casa a se manter e poder trazer cada vez mais infraestrutura e conteúdos para todos os irmãos e irmãs de fé. Para melhor entendermos a polêmica acerca de Exu Sete da Lira, vamos tentar entender uma possível origem da sua manifestação. Tem-se um registro de que talvez o primeiro Exu Sete Rei da Lira ou Sete da Lira viria a se manifestar através da mediunidade da Ialorixá, Mãe Cacilda de Assis, no Templo de Santíssimo, no Rio de Janeiro. E dessa forma eles trabalhariam juntos e o Exu Sete da Lira seria o guardião que ela trabalhava nas giras de Quimbanda. A fama / polêmica de Exu Sete da Lira era uma constante progressão. Parecia que ele e Mãe Cacilda tinham a intenção de levar a Umbanda para outros patamares. O uso de cartolas, por exemplo, o uso de capas, vestes de veludo, uso de botas, ou seja, saindo totalmente da premissa do que se poderia esperar acerca de um guardião, excetuando-se, claro, a cartola e a capa aqui citados. A ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, parecia que tudo ia numa contramão. Nós poderíamos até supor que poderia se tratar de uma provável marmotagem em decorrência de uma vaidade exacerbada que viria da percepção do médium acerca do guia, ou da médium, no caso, acerca do guia. Mas aparentemente não era bem assim que funcionava. Acontece que aonde ele se manifestava, o magnetismo de Exu Sete da Lira era perceptivo a todos, até mesmo aqueles que não tinham uma mediunidade aflorada, uma mediunidade preponderante ou sensitiva. Seria possível sentir o magnetismo de Exu Sete da Lira de longe, e assim começaram-se outros fatores a serem observados. Os trabalhos eram quase que pirotécnicos, ou seja, efeitos com luzes vermelhas. Tudo que nós comumente vemos hoje em muitos terreiros parece ter uma origem com Mãe Cacilda e Exu Sete da Lira. E claro, a melhor forma de propaganda naquela época era a tal propaganda de boca a boca. Então pessoas falavam para outras pessoas dos grandes feitos de Exu Sete da Lira na mediunidade de Mãe Cacilda. Falavam das curas para doenças gravíssimas, aberturas de caminhos diversos. E o Rio de Janeiro, por ter na sua
na sua crendice, na sua crença, aliás, muito o lance da simpatia, do misticismo, também das superstições, aquela crença na magia, a crença no sobrenatural. Afinal, estamos falando do Rio de Janeiro, onde surgiu o espiritismo de Umbanda e Demanda, onde tinha-se uma preponderância para uma espiritualidade além dos dogmatismos cristãos católicos. Então começou-se a atrair cada vez mais pessoas para consultarem com Exu Sete da Lira. O templo da Mãe Cacilda chegava a atender quase 5.000 pessoas por trabalho. É muita coisa, e não para por aí. Mãe Cacilda, além de Alorixá, ela era também compositora e escritora. Ela haveria de ter um programa em uma rádio, que era a Rádio Metropolitana de Inhaúma. E por motivos desconhecidos, a fama de Mãe Cacilda com Exu Sete da Lira alcançou proporções internacionais. Sim, exatamente. Artistas de nomes conhecidos, nomes nacionais, dentre eles Tim Maia, e também internacionais como Fred Mercury, da banda Queen, e a própria banda Kiss, ouviram relatos de Mãe Cacilda e Exu Sete da Lira, por motivos desconhecidos, por propósitos que não são muito bem esclarecidos nas pesquisas. Esses nomes começaram a ter uma certa atração pelos trabalhos de Mãe Cacilda com o Exu Sete da Lira. E claro, com isso, Tim Maia teve uma ligação muito intrínseca, já vista que Tim Maia participava de um movimento religioso que se chamava Universo em Desencanto. E se nós formos pegar todas as personas que tomaram conhecimento acerca desse guardião, ficaríamos por horas e horas. Então nós temos que dar um pouco de objetividade para esse vídeo, que tende a ficar também um pouco longo, devido a toda essa história, para podermos entender a mensagem que Mãe Cacilda deixou junto com o guardião que a acompanhou. E claro, os trabalhos pirotécnicos, a vestimenta pirotécnica também, por que não? Nem de longe seriam as maiores polêmicas que Mãe Cacilda se envolveria com o Exu Sete da Lira. O próprio Exu, em determinada gira de esquerda, fora desafiado a se manifestar e participar de um programa televisivo, ou seja, vir a público em escala nacional. Se esperaria de uma Mãe de Santo, de uma Ialorixá, claro, que recusasse tal desafio, como que eu posso dizer, observando alguns preceitos, o respeito acerca da entidade que nós vemos muito comumente aí pelos canais que criticam a manifestação de espíritos em transmissões de vídeo e correlatos, mas não foi assim que ela agiu. Exu Sete da Lira aceitou e viria a participar de 2 programas, um deles na extinta TV Tupi e em outro na própria Rede Globo. E vale destacarmos que enquanto nós vemos hoje umbandistas brigando, porque espírito se manifestar em vídeo, se manifestar em fotos, deixar tirar fotos é algo descabido, nós devemos lembrar que isso começou lá atrás. Lembrando que esse todo ocorrido acontece na década de 70. Ocorre na década de 70. A TV Tupi já é extinta há muito tempo. E o programa que Mãe Cacilda iria se apresentar, e iria apresentar Exu Sete da Lira, a escala nacional, seria na TV Chacrinha, no programa do Chacrinha. E assim foi feito. Ela foi para a TV Tupi, junto com, se eu não me engano, 4 ou 5 cambônios, não era muita coisa, e ela abriu um verdadeiro ritual de quimbanda na TV Tupi. Infelizmente eu não achei vídeos, mas eu achei fotos dela participando nas mídias televisivas. Vejam que interessante, poderia se concretizar que era algo montado, algo forjado. Afinal, às vezes ela só queria aparecer, mas não foi bem assim que pelo menos os registros falaram. Quando Exu Sete da Lira estava presente, o seu magnetismo se fez presente e assim
várias pessoas entraram em estado catártico. Lembra do que eu falei do estado catártico? Quando nós entramos em um estado de purificação através do transe? Foi justamente isso que aconteceu. Pessoas que nunca tiveram contato com a religião, pessoas que nem sequer sonhavam em existir a mediunidade, entraram em um estado catártico profundo, somente com a presença de Exu Sete da Lira. E claro, não termina por aí. Abriu-se um verdadeiro ritual de quimbanda, com o direito à abertura, com o direito a cânticos. E ainda, Exu Sete da Lira, ele polemiza mais ainda nesse contexto, porque além das vestes, além da bebida excessiva, além de tudo isso, não tinha o ponto característico do atabaque. Poderiam ser músicas diversas, a gosto do guardião, um guardião que saía totalmente da contramão do que nós esperávamos. Nós pensamos, é quase que inevitável nós pensarmos, na verdade, mas era um guardião que tinha tudo para ser um caso de mistificação, mas não era. Muitas pessoas saíram curadas com esse guardião. E vamos retornar ao assunto agora, porque isso foi apenas uma amostra da TV Tupi e teria a se agravar mais. Após, vejam bem, após acabar a apresentação / trabalho do Exu Sete da Lira, ele mesmo, incorporado ainda na Mãe Cacilda, teria pego o carro da TV Tupi, claro, com o motorista, com o motorista da emissora, e teria ido ainda para a Rede Globo, incorporada, tá? Para poder se apresentar no programa do Chacrinha. E no programa do Chacrinha não haveria de ser diferente. Quando Exu Sete da Lira incorporado chegou no programa, chacretes entraram no estado catártico. Funcionários da emissora também entraram nesse estado. Plateia entrou nesse estado catártico. É tão, como que eu posso dizer, nos chega a faltar palavras para isso, porque quem viveu aquela época sabe como que foi. Muitos ainda haverão de dizer, mas aquilo não era um Exu. Não estamos nesse vídeo para fazer juízo se era ou se não era. Uma coisa é certa, com essa ousadia de Mãe Cacilda junto com o seu guardião, trouxe a Umbanda à luz, como nós falaremos posteriormente. E vejam bem, Chacrinha, olha só, o Chacrinha, todo mundo conhece o Chacrinha, o rei da caricatura, o rei da esbórnia, aquele que gostava de fazer chacota de tudo e todos, teria todos os motivos para poder falar de Mãe Cacilda, satirizar, e ele ficou totalmente perdido, porque ele também foi acometido com esse estado catártico. E isso ainda é só a ponta do iceberg, porque esse transe, essa purificação, essa coisa que trazia nas pessoas pelo magnetismo de Exu Sete da Lira, estendeu-se para além da TV, estendeu-se para pontos delicados, para pontos que nós iremos abordar a seguir. Teria ganhado proporções para além da TV. Um professor universitário chamado Paulo Duarte disse o seguinte: me causou espanto assistir há dias aquele espetáculo de seu Sete, apresentado como se fosse um retrato do Brasil. Uma mandingueira de cartola e charuto, espargindo cachaça pela multidão em transe, como um sacerdote o faz com água benta. Um adolescente entrou para colaborar quando foi tomado diante a Mãe de Santo. Esta que já bebera em público largos goles de pinga, esborrifou-lhe o rosto como um pouco da bebida, aos efeitos mágicos do qual o moleque voltou à razão, em meio ao alvoroço da multidão, sob o patrocínio de um chacrinha mais inconsciente que legítimo. Essa fala do professor Paulo Duarte nos mostra que, independente se era ou se não era Exu Sete da Lira ali presente, independente se é ou não é legítimo a participação desse Exu num programa televisivo que trouxe coisas para além da TV. Tanto que esse programa, esse transe, esse estado catártico teria alcançado além da TV. Na ocasião em que estava se tendo o programa, pessoas do alto governo brasileiro estavam assistindo.
e dentre eles, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente general Emílio Garrastazu Médici e a sua esposa Sila Médici, a esposa do então presidente do nosso país, também teria entrado em transe em decorrência da presença magnética de Exu Sete da Lira. E devemos lembrar, meu irmão e minha irmã, que estamos falando do início da década de 70. O presidente Médici foi o responsável pela instauração do Ato Institucional número 5, também chamado de AI-5, que colocava a ditadura militar em nosso país. E com a ditadura, claro, a intolerância sobretudo com aquilo que fugia da sociedade elitista cristã. Portanto, as religiões afro-brasileiras, com essa influência de Exu Sete da Lira, estaria gravemente ameaçada, pois estavam assistindo o programa o presidente e general e a sua esposa. E a esposa entrou em transe. E claro que o presidente Médici, aproveitando-se do seu poder, queria tomar providências severas contra a mãe Cacilda. Só que esse transe de Sila Médici proporcionou a incorporação do que à época era mais chamado de Exu Mulher do que Pombagira. Ela teria dado uma gargalhada estridente perto do presidente, pedido uma rosa, pedido champanhe e falado para ele não mexer com quem podia mais. Independente do que aconteceu, independente de como nós vemos o fenômeno Sete da Lira, ele nos traz algumas reflexões muito importantes. Nós hoje estamos tão preocupados com a imagem dos guias, nós estamos preocupados, na verdade, não é com os guias, é com a nossa própria preservação, com a nossa própria imagem, que nós esquecemos de ver com olhos um pouco mais expansivos o que aconteceu naquele dia em que Exu Sete da Lira se apresentou tanto na TV Tupi como no programa do Chacrinha. Digamos que mãe Cacilda foi muito audaciosa, mas também foi muito corajosa, de levar algo que até então era em giras fechadas. Os Exus e Pombagiras, que hoje nós conhecemos como Pombagiras, só atuavam em trabalhos fechados. E justamente por estarem em trabalhos fechados, que era tão discriminado, e rechaçou-se a visão diabólica de Exu e a visão promíscua de Pombagira, por serem giras fechadas, mas giras que eram fechadas por conta de intolerância religiosa, por conta de que a própria lei condenava, a lei dos homens, o deixar mais claro, condenava o que eles chamavam de baixo espiritismo, de curandeirismo, de prática, de feitiçaria e correlatos. Mãe Cacilda mudou a história da Umbanda, porque quando ela trouxe Exu Sete da Lira para trabalhar com ela, independente se você acredita ou não acredita que seja Exu Sete da Lira, mudou-se a visão, começou-se, aliás, a mudar a visão do que realmente Exu significa. Porque até então, os trabalhos fechados de Exu propiciava que ele fosse um diabo, uma entidade diabólica que iria fazer trabalhos negativos, quando na verdade o que Exu Sete da Lira fez no programa foi despertar as pessoas para uma consciência maior, para mostrar que Exu não era o diabo, para mostrar que Exu era um servidor da caridade. Existem fotos, registros desse próprio Exu dando passes, curando pessoas, ajudando as pessoas. Mãe Cacilda poderia ter sofrido várias e várias represálias, afinal, isso se deu em pleno regime militar. Mas quando Médici foi sugerido, que ele foi aconselhado por aquela entidade que aparentemente era uma pombagira que estava ao lado dele, o diga-se de passagem, ele não tomou medida alguma. Tanto que mãe Cacilda viveu até os 92 anos, morrendo dia 21 de abril de 2009, de causas naturais. Exerceu seu trabalho até os 80 e poucos anos. Depois diminuiu as faculdades mediúnicas para atender apenas a familiares. Digamos que independente se você acredita, mais uma vez, que era ou não Exu Sete da Lira, Exu Sete da Lira protegeu efetivamente mãe Cacilda de uma represália, pois naquela época não havia perdão. Naquela época tudo se resolvia na base da violência.
e na base do sangue derramado. Digamos que Mãe Cacilda colaborou para a desconstrução da entidade diabólica de Exu, da visão diabólica de Exu. Então, nós devemos muito a ela, porque ela de fato mudou a história da religião e deu o pontapé inicial da percepção dos guias que trabalham sobre a alcunha de Exu para o que eles realmente vieram. Nada tem a ver com satanismos e misticismos acerca da demonologia cristã. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo, leve a cada vez mais pessoas. Se atingir uma boa quantidade de likes, iremos trazer posteriormente, claro, um estudo acerca de Exu Sete da Lira, para entendermos o porquê dessa influência, porque ele foi o responsável por trazer essa visão diferente de Exu, o porquê dessa liberdade de se manifestar além do terreiro, para lugares de massas populacionais. E nós podemos entender muita coisa no estudo acerca desse vídeo que foi apresentado para todos vocês. Ficou alguma dúvida? Quer deixar a sua opinião embasada no respeito, no bom senso, para podermos conversar e trocar ideias acerca do fenômeno Sete da Lira? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Olá a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo Universalista de Luz, Zé Pilintra e Caboclo Pena Branca. A religião de Umbanda tem crescido exponencialmente, de tal forma que tem ganhado progressivamente cada vez mais adeptos, pois as pessoas estão enxergando a religião de Umbanda com os olhos que devem ser vistos, como uma religião de alto aperfeiçoamento, de alta elevação, uma religião que nos liga ao amor, fé e caridade. Contudo, a Umbanda tem aquele velho adágio: cada casa é um caso, cada casa mexe sua panela de uma forma diferente. E isso se deve aos diversos segmentos que existem dentro da religião de Umbanda. E isso muitas vezes deixa você que está entrando agora, que está conhecendo a religião de Umbanda agora, um pouco perdido. Por onde começar? Como entender a religião de Umbanda? Como eu sempre falo, sendo teólogo, nós começamos a entender não somente a Umbanda, mas qualquer religião, através do seu início. E é pensando dessa forma que eu estou lançando um curso sobre teologia e espiritualidade de Umbanda. Você terá acesso a mais de 15 videoaulas, onde nós explicamos com muita didática, minúcias desde a história da Umbanda, sempre olhando com os olhos da teologia histórica. Nós vamos falar sobre alguns fundamentos de base para que você comece a ter uma compreensão da amplitude da religiosidade de Umbanda nesses 114 anos em que ela se consolida. Além das aulas, você conta com um e-book que vai dar mais robustez para o seu aprendizado, além de um grupo exclusivo no Telegram, onde você vai poder sanar as suas dúvidas e ter um contato próximo comigo e com a Michele, que também é dirigente da TUSP, do Templo Universalista de Luz. Além disso, nós teremos lives exclusivas para podermos conversar acerca do conteúdo das aulas e também, claro, para poder manter um contato estreito, para nós podermos agregar conhecimento juntos nessa seara maravilhosa que é a religião de Umbanda. Clique no link na descrição desse vídeo e veja as condições para aquisição do curso. Você muito ajudará a nossa casa em sua manutenção e sem contar que você vai expandir o seu conhecimento e a sua visão acerca dessa religião de amor, fé e caridade que é a Umbanda em sua experiência religiosa, nessa religiosidade tão bonita que tem atraído cada vez mais adeptos nos últimos anos. Eu espero você no nosso curso, que já está disponível na plataforma do link abaixo, e eu espero que você possa me dar a honra, bem como o prazer de ser o seu professor e mentorar você nessa seara divina que é a religião de Umbanda. Axé a todos e eu te espero no nosso curso.